Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um mundo que é pouco conhecido. Normalmente, o que mais se fala quando se fala em agricultura, quando se fala em economia, nós estamos falando de grandes corporações, nós estamos falando do agronegócio, nós estamos falando de organizações de porte que têm capacidade financeira, tecnológica e tudo mais. Mas o Brasil se movimenta também num outro circuito de economia. E é esse circuito que nós vamos explorar hoje, que é a economia social. O que é a economia social? Quem está envolvido nisso? Que resultados ela traz para o brasileiro? Então, nós vamos discutir com dois especialistas, que eu vou apresentar para vocês agora, que trabalham com o tema da economia social e com os circuitos curtos de produção e consumo, que também vamos explicar o que é para vocês. Então, a pergunta é: o Brasil tem economia social? Muito bem. Eu quero convidar a Renata Pinho Studart, que é formada em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, é especialista em políticas públicas e direitos humanos, é coordenadora de projetos sociais da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, foi pesquisadora do Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, assessora da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público, muitos cargos. Ela está atualmente na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, foi coordenadora geral do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, chefe de gabinete substituta da Secretaria Executiva e é coordenação geral do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Renata, muito bem-vinda. Espero que eu tenha puxado da internet o que de fato aconteceu. Não, de toda maneira, é uma apresentação para que todos saibam com quem nós estamos conversando. Eu agradeço. Muito obrigada, Silvio. Quero apresentar também para vocês o Leandro Moraes. Ele tem mestrado em Economia Social, Desenvolvimento Local e Empreendedorismo pela Faculdade de Trabalho da Universidade de Sevilha. Tem mestrado e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Foi consultor de projetos Novos Paradigmas de Produção e Consumo e Cidades Sustentáveis, ambos no Instituto Polis, consultor da Agência de Desenvolvimento Solidário e da Secretaria Nacional de Economia Solidária, e ele fundou o CIRIEC, o Centro de Pesquisa em Economia Pública e Social, é professor doutor em Economia Brasileira da Unesp, de Araraquara, membro titular da Plataforma Digital sobre a Iniciativa Interuniversitária sobre o Futuro do Trabalho e lidera um grupo de pesquisa de economia solidária, criativa e cidadania na Unesp e CNPq. Também obrigado, Leandro, por estar mais uma vez com a gente. É um prazer poder reencontrá-lo e contar com você para poder tratar desse tema que é tão apaixonante, tão importante, que é o da economia social. Queria inicialmente, Leandro, perguntar para você, vamos começar com você mesmo. Vamos começar pelo ABC? O que é a economia social? Para a gente saber do que nós estamos falando? Muito bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui com você, Silvio. Talvez uma falha aí no currículo não ter dito, né, que é um dos momentos mais importantes aí da minha carreira, e não é porque aqui estou contigo, mas porque de fato aprendi muito. Quem te conhece sabe o conhecimento, que você tem a responsabilidade com esses temas, foi ter aprendido o que é desenvolvimento local e territorial contigo no Instituto Polis. Esse projeto Novos Paradigmas de Produção e Consumo foi um marco na minha vida, não só acadêmica, mas também de conhecimento em relação a esse tema que hoje a gente trabalha, e você aí foi uma espécie de um diretor aí, né? Eu trabalhei contigo e isso foi um motivo de muito aprendizado e muita alegria. Então, obrigado, reencontrá-lo, acho que tinha que fazer esse registro. Também estar com a Renata é um motivo de muita alegria aqui hoje. Ouvimos o currículo dela e sabemos da importância aí que ela tem hoje no contexto do que a pergunta me faz.
o que é economia social, colocaria também solidária, o tema ESS, inclusive é um tema que foi incorporado na agenda das Nações Unidas, participando do trabalho sobre a economia social e solidária. Este ano de 2023 foi aprovada uma resolução da ONU sobre esse tema, que vamos falar mais para frente, e isso tudo faz parte do conceito, né? Não existe um conceito consensuado sobre o que é economia social e solidária. Cada país, cada região até mesmo atua na sua forma específica, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua formação histórica, política. Então, existem diferentes terminologias. Economia solidária, que no caso nós estamos usando aqui no Brasil hoje, com a SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária, mas em vários países você encontra diferentes terminologias. No entanto, o que é importante é que são experiências que vão na contramão das experiências tradicionais, que têm de forma equivocada a economia como a existência de uma só economia, que é a economia tradicional, que a gente aprende, inclusive nos cursos de economia. Eu, como professor de economia, faço sempre essa crítica, que a gente aprende nos cursos que existe uma só economia, que é aquela que lida com a maximização do lucro, e para que se tenha essa maximização, essa otimização no campo do homem econômico, né, vale tudo, vale precarizar o trabalho, vale deteriorar o meio ambiente. A economia social e solidária, independentemente de como se chama, ela é o contrário dessa economia hegemônica, é o contrário dessa economia que exclui, né? É uma economia que lida com a inclusão socioeconômica, com valores e elementos constitutivos como a autogestão, como a preocupação com o meio ambiente, com a preocupação com o local, com medidas e ações que são propostas, inclusive, de baixo para cima, ou seja, há uma co-construção no campo das políticas públicas, ou deve haver, né, as políticas de baixo para cima e não políticas de gabinete, e são, portanto, ações e atividades reais que existem em diferentes países, feitas por cooperativas, por associações, por bancos comunitários, por clubes de troca, né, por troca de sementes, enfim, uma série de experiências reais que permite a geração de trabalho e renda, no entanto, com maior inclusão social e também com uma preocupação ambiental bastante importante. E que se faz, como você mesmo adiantou, né, e que se pretende fazer nessa ideia do encurtamento dos circuitos de produção, de consumo. Então, é uma economia que se faz, que é real, que é efetiva, que tem também suas fragilidades que nós devemos discutir, mas que permite a geração de trabalho e renda com inclusão socioeconômica, com um olhar para o meio ambiente, com desenvolvimento territorial, com participação das pessoas e com relações de produção, de consumo e de trabalho que são diferentes das relações que nós conhecemos na economia tradicional. Muito bom. Renato, eu não falei para todo mundo que você também está na SENAI, né, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, que nos dá muitos elementos para poder conversar com você, né? Então, eu queria começar dizendo assim, depois que o Leandro definiu o que é economia, eu queria que você me dissesse que tamanho tem a economia social e solidária no Brasil. Você tem uma ideia da quantidade de pessoas que estão envolvidas nisso, das atividades? Como é que é, hein? Você está sem som. Te agradecer, Silvio, aqui o convite, agradecer a Leandro, que já tem trabalhado aqui nessa jornada. Eu estou na diretoria de projetos da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Então, a todos que nos assistem, estamos abertos aqui, retomando as SENAIs e, de novo, podendo construir políticas públicas que valorizem e reafirmem esse espaço da economia social e solidária. Compreendendo que existem tantos empreendimentos que a gente chama coletivos, Silvio, redes, grupos organizados, produtivos e economicamente organizados, que hoje a gente entende que o nosso mapeamento que foi realizado, o último mapeamento que temos promovido pelo Estado brasileiro foi de 2012. Depois disso, a gente teve um processo de mobilização para autodeclaração do empreendimento como um empreendimento da economia solidária e que nos deu um cenário de 28 mil empreendimentos.
A gente sabe que na pandemia esse número com certeza mudou muito. Com certeza é um número que não reflete a realidade. Não só porque não é um censo, então a gente teria que ter um avanço da formulação de dados junto com o IBGE, para de fato dizer quantos empreendimentos a gente tem de economia social e solidária, mas também porque no contexto de desemprego e trabalho informal, muitas pessoas se organizaram para gerar renda. A gente sabe que muitos espaços foram fechados, né, por não conseguir, de fato, se viabilizar durante a pandemia, mas, por outro lado, outros diversos espaços foram construídos. Então, uma das nossas iniciativas aqui na Senais é justamente voltar a ter dados, conseguir mostrar para esses espaços internacionais, para o diálogo com os outros países e mostrar, de fato, no nosso PIB, o tanto que a economia social movimenta de geração de renda, trabalho e justiça social. Então, esse está dentro dos nossos desafios. Hoje, o que a gente tem é esse cadastro antigo, que tem 28 mil empreendimentos, mas temos certeza que tem muito mais que isso. Uhum. Muito bem. Leandro, vamos ainda explorar um pouquinho o que é isso. Você pode dar uns exemplos que são importantes, assim, que estão na economia social e solidária, de atividades que estão identificadas como parte desse mundo? Sim, claro. Existem muitos exemplos, né, e também algumas organizações que compõem, na realidade, o que se faz, né, na economia social e solidária, no Brasil e no mundo. Aliás, eu diria que os países desenvolvidos hoje estão levando muito a sério essa questão. A Espanha, por exemplo, criou o Ministério de Economia Social e Trabalho. A França tem o seu Ministério de Economia Solidária e outros países. Por quê? Porque entendem que estas organizações lidam, de fato, com a realidade, com uma potencialidade muito grande que precisam ser olhadas na perspectiva da economia solidária. Então, o que são? Por exemplo, e no Brasil não é diferente, nós tivemos, né, uma política pública de referência, de construção aí da Senais em 2003, e depois, 2016 em diante, também fomos referência de como se destrói. Mas voltando à questão, que é importante o apoio, por exemplo, existem diferentes cooperativas, né, de agricultura familiar que produzem alimentos, tá certo? Que usam esses alimentos para uso próprio e que também o excedente é trocado e ou comercializado na região. Então, nós temos no Brasil e outros países também, mas olhando aqui, uma espécie, uma ampla gama, né, de experiências do norte ao sul de cooperativas que trabalham a cooperação, que trabalham a produção alimentar, né, com produtos específicos da sua região, e muitas das vezes usando métodos muito mais sustentáveis, até porque a escala é menor. A gente sabe que a agricultura familiar no Brasil é muito importante, é quem de fato alimenta os brasileiros, né, porque a grande agricultura é voltada para o mercado externo, com uma outra lógica, então existem essas cooperativas. Uma outra experiência fantástica que nós temos aqui são os bancos comunitários de desenvolvimento. Então, a gente tem o Banco Palmas, né, que é a grande referência, o mais conhecido, mas nós temos também um longo aí de, mais ou menos, segundo os dados da Associação Nacional de Bancos Comunitários, em torno de 100 e poucos bancos comunitários. Hoje, uma experiência muito interessante, que é a de Maricá, no Rio de Janeiro, que é o dinheiro virtual social, né, que é Mumbuca, no Banco Mumbuca, onde ali é real, né, a circulação deste dinheiro social, que inclusive tem o aval e o apoio da própria prefeitura, né, local, municipal, que paga inclusive parte do salário dos funcionários públicos nessa moeda e que gera uma dinâmica importante de desenvolvimento ali. Nós temos outras redes que se associam em cooperativas e associações. No Brasil, por exemplo, esses dias encontrei uma pessoa que é muito interessante, aí, que faz de fato acontecer, que é a Nelsa Vaspolo, que é da rede Justa Trama,
né, que tem uma rede na produção de confecções, de vestuário muito grande no Brasil, que é com base na economia solidária, né? Então, nós temos aí vários exemplos reais, práticos, de empreendimentos, agora na era da economia criativa também, da economia digital, que são experiências reais, efetivas, que, como eu digo, repito, também lidam com fragilidades e com desafios cotidianos, como qualquer empreendimento, mas que hoje já mostram, né, uma capacidade de fazer o seu negócio solidário, social, com outros elementos, né, constitutivos, e que geram trabalho, geram rendas e geram também essa participação comunitária territorial, inclusive na composição de políticas públicas. Eu teria aqui vários outros exemplos em diferentes setores da produção, em diferentes setores da prestação de serviços também. A própria, o Atlas da Economia Solidária, que a Renata se referiu, em que pese que está defasado, mas agora com essa reestruturação das Senais, uma das questões, ela pode falar muito melhor, eu sei porque ela me disse, fazer a atualização desse cadastro, e ali você olha, né, diferentes cooperativas, associações e até mesmo negócios informais que lidam com todos os setores da atividade econômica, né, da produção à comercialização, passando pela produção agroindustrial, passando também uns com maiores, outros com menores níveis de agregação de valor, que chega aí até no nosso norte aí do país, né, com a produção de cooperativas de uma série de produtos amazônicos que são importantes também para essa discussão. Então, para todos os segmentos, a gente teria exemplos e também modalidades diferentes em cooperativas, associações, bancos comunitários, bancos de troca, etc. Pois é. Empresas recuperadas. Isso é ótimo. Mas aí tem uma coisa, quer dizer, para a gente dar um passo à frente depois e discutir como o Estado tem uma relação com a economia social e solidária, nós precisamos também identificar, assim, o quanto ela é rural, o quanto ela é urbana, porque eu tenho uma suposição de que as políticas de apoio possam ser diferentes, né? Renato, eu queria que você nos dissesse, vocês têm uma ideia do quanto é rural ou do quanto é urbano essa atividade da economia solidária, social e solidária? Não vou saber te dizer em porcentagem, Silvio, mas, de fato, nós sabemos que no campo, nas políticas rurais, a gente conseguiu estruturar uma política pública que fomente, por exemplo, a agricultura familiar, né? A própria criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, várias políticas de aquisição de alimentos, de alimento escolar, isso... e a própria política de soberania alimentar fez com que no campo a gente conseguisse mapear melhor as nossas cooperativas e redes da economia solidária. Mas sabemos que ela também está muito na zona urbana, nas periferias, na organização, por exemplo, do que Leandro falou, a gente também tem todo o grupo de reciclagem, de catadores e catadoras de material reciclável, que estão majoritariamente no perímetro urbano, muitas vezes também produtos que são produzidos na zona rural, de artesanato e etc., vão para a cidade para serem comercializados. Então, a gente pensar também a economia social e solidária do ponto de vista da integração do campo e cidade. Olhar a economia solidária como um negócio que tem que ser economicamente sustentável, ele tem que gerar renda para todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos, mas que tem como princípio a participação popular, a gestão democrática do negócio. Então, vai estar no campo, vai estar na cidade. Espero que na nossa próxima entrevista eu consiga te dar um dado específico de quantos estão no campo e quantos estão na cidade. Isso é uma meta nossa. Mas a gente sabe, Silvio, que com o aumento do desemprego, de fato, a gente não consegue abraçar
todos os desempregados nas empresas privadas e que isso, no emprego formal, digamos assim, e que no perímetro urbano, a economia solidária ela tem sido, sim, uma estratégia de desenvolvimento, e é uma estratégia de desenvolvimento sustentável, inclusive. Por isso que a gente vê o avanço em vários países que já têm uma economia mais estruturada, desenvolvida, de priorizar, em termos de institucionalidade, de política pública, a economia social e solidária, porque ela traz princípios que dão sustentabilidade à nossa sociedade, de fato, né? Ao meio ambiente, ao apoio comunitário, enfim, ao vínculo comunitário. E é isso. Espero que eu tenha respondido. Não, tá bom, estamos indo bem. Eu não resisto a fazer uma pergunta para o Leandro. Leandro, essa economia social e solidária, eu entendo que é uma iniciativa basicamente coletiva, não é de indivíduo, né? São grupos que se formam, né? Isso aí se contrapõe a essa ideia de empreendedorismo ou não? Boa questão. Só antes de entrar nela, Silvio, eu me lembro aqui, até fui buscar para complementar um pouco o que a Renata disse. No último mapeamento, né, da economia solidária, até que depois tem um professor Luiz Inácio Geiger que fez um olhar sobre essas contas, do total dos empreendimentos que estavam registrados no Atlas, 55% era rural, 35% urbano e 11% rural e urbano, que estavam nessa franja aí de ambos, tá? Então, vejam que tem uma dimensão que está quase ali, é mais rural ainda, mas que no urbano, e se você pega o rural e o urbano junto, estão ali próximos, mas ainda a maior parte dos empreendimentos, eles no Brasil, né, dos 20 mil e poucos empreendimentos que a Senais lá atrás catalogou no seu último Atlas, como disse a Renata, 2012, 2014, esse estudo do Geiger é o mais recente que tem, agora a nova Senais vai estar atualizando, mas era isso, né? Grande parte deles surgem nos anos 90 e, sobretudo, a partir dos anos 2000, 27%, mais ou menos, estou olhando os dados aqui, apareceram nos anos 90 e depois, nos anos 2000 até 2012, 65%. Então, que são também empreendimentos aí que vêm de forma mais recente. Aí tem ali alguns dados, né, por cooperativas, por associação. As associações dos empreendimentos de economia solidária, elas são a maior parte, 60%, né? Depois grupo informal, 30%, as cooperativas ainda são um número restrito, não chega a 10%, tá? Então, um pouco aí dessa questão numérica. Agora, indo para a provocação do Silvio, até é interessante, né, que a própria Senais chama empreendimentos econômicos solidários, né? Existe na discussão teórico-conceitual algumas terminologias que às vezes não são aceitas ou que são aceitas com certo olhar ali assim, como lucro, empreendimentos, né? Mas eu acho assim que a gente deve separar o joio do trigo e trabalhar de uma forma mais tranquila e mais aberta em relação aos conceitos. Agora, que de fato empreendimento individual não se conecta, digamos, com os elementos mais constitutivos do que a gente pensa como economia solidária, economia social, eu penso sim. Existe essa ideia, né, do empreendimento individual, que o empreendimento individual não segue, digamos, a mesma, digamos, o mesmo conjunto de valores, né, que a economia solidária e social ela coloca, que são valores voltados a uma participação comunitária, coletiva, governança democrática. Então, quando você vê um pouco esse movimento dos empreendimentos individuais, inclusive, o que a gente sempre tenta discutir, né, é como coletivizar alguns empreendimentos individuais que, às vezes, em determinadas atividades reais, práticas, ao invés de se fazer individualmente, quando você faz em grupo, coletivamente, isso pode gerar, inclusive, ampliação de escala, melhoras nas condições de compra de insumos para aquele
aquele empreendimento, né? Então, existe essa discussão, ela perpassa o campo teórico conceitual, mas também ideológico e político, e ela acaba, às vezes, trazendo questões de dificuldades de associações quando está na realidade e na prática, né? Então, existe, sim, um conflito, digamos assim, até mesmo de elementos inerentes ao funcionamento da economia solidária que não coaduna com a ideia da individualização, mas sim com a ideia do coletivo, né, do comunitário. Então, eu penso que vai um pouco por essa linha. Inclusive, se tentou, eu me lembro no segundo governo Dilma, se tentou levar a Senais, não sabia se a Senais ia se manter no Ministério do Trabalho e Emprego ou se ia para um outro ministério do empreendimento, voltado a uma coisa mais assim, capitalista, tradicional, né? Isso gerou um grande conflito, mas que, por sua vez, gerou também uma reflexão importante, interessante, dentro da academia no campo teórico conceitual para nós pesquisadores que trabalhamos com essa questão, né? Mas eu acho que vai por aí. Tá bom. Queria fazer uma pergunta para a Renata agora. Renata, é o seguinte, a economia social e solidária, eu entendo que é uma iniciativa da sociedade civil, né? Não é o Estado que criou isso. Quer dizer, nós estamos vendo economia social e solidária e também no grupo mais empobrecido da população, né? O que é? São estratégias de sobrevivência? Como é que vocês entendem essa dinâmica da sociedade? Depois eu vou perguntar o que o Estado faz para apoiar ou não, mas há um reconhecimento de que essa economia independe do governo que está aí, do Estado botar a mão? Como é que é? Bom, acredito na força do povo e na força da sociedade civil, e foi a sociedade civil organizada, inclusive, que, a partir da pressão popular, construiu essa secretaria, lá no primeiro governo Lula. Essa discussão da existência das Senais, ela é uma discussão iniciada na sociedade civil que já estava aí organizada nos seus empreendimentos da economia solidária. Vai existir empreendimentos independente da força de fomento do Estado? Sim, vai existir. Mas a gente está falando de um público, e como você já mencionou, um público vulnerabilizado economicamente e que, de fato, precisa de incentivos, porque se você vai colocar em pé de igualdade com grandes empresas tradicionais capitalistas, elas não vão ter competitividade para acessar o mercado institucional ou o mercado comum, convencional. Então, quando a gente fala, a gente quer resolver a crise econômica do país, a gente tem que, além de dar um incentivo a indústrias, a outras formas de economia mais tradicional, a gente também tem que dar o incentivo, o fomento e o apoio e a formação a essas redes da economia popular e solidária. Então, de fato, nesses últimos anos, esses últimos 6 anos, a gente percebe que muitos empreendimentos conseguiram existir mesmo sem nenhum incentivo do governo federal. Mas a gente não consegue dar saltos e se a gente olhar, por exemplo, quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade econômica que têm alguma vinculação ou que já tiveram alguma vinculação com empreendimentos da economia solidária, para a gente poder analisar o quanto que a economia solidária, se fomentada, qual a quantidade de pessoas que ela consegue tirar dessa situação de vulnerabilidade econômica. Então, de fato, por exemplo, quando a gente pensa muito na prática, né? Então, eu sou uma costureira que vou me organizar com outras amigas e monto uma cooperativa de confecção têxtil. Qual é a capacidade que eu tenho de comprar maquinário, para dar escala à minha produção? Eu posso começar e me organizar
e ainda está num nível não tão profissional. Mas para eu alcançar, de fato, o que a gente pretende com a economia solidária, que não é o lucro, mas gerar uma renda e gerar uma possibilidade de justiça social àquela comunidade, àquele coletivo, eu preciso os incentivos do Estado, com equipamento, com formação, aumenta a minha capacidade de ter e sustentar esse empreendimento solidário. Então, a nossa atuação, do ponto de vista da política pública, ela vai no sentido de ter um diagnóstico, de saber o quanto, reconhecer, como a gente começou falando, o grande grupo que atua na economia social e solidária, de dar formação, promover formação a esse público, tanto a formação de gestão, a formação técnica, quanto a formação da consciência crítica da importância social que tem aquele empreendimento, como fomentar linhas de crédito e investimento para que esse negócio social, que tem uma outra proposta, né, de interação aí na economia, como que ele pode ter mais sustentabilidade e ser fortalecido. Só para esclarecer, Renata, continuando com você, essas políticas já estão sendo implementadas de formação, de financiamento, ou é o momento de reconstruir essas coisas? É um momento de reconstrução, Silvio. Aqui a gente entende que a Senais, ela protagoniza toda a política nacional de economia solidária, mas ela está em diálogo com vários ministérios. Então, a gente vai ter uma atuação conjunta com a política de cuidado no Ministério das Mulheres e Autonomia Econômica, vamos ter uma política integrada com a produção quilombola e de comunidades tradicionais no Ministério da Igualdade Racial, vamos ter alguma interlocução com o Ministério da Indústria e Comércio, quando a gente pensa as cooperativas, que o Ministério também é responsável, vamos ter interação muito forte com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério de Ciência e Tecnologia para as nossas incubadoras, então a área de tecnologia social. Esse é um momento de reorganização para a gente poder atuar de forma mais eficaz e eficiente para a sociedade. Então, agora, nesse momento, a gente está retomando o que foi parado. Imagina, o último planejamento de 2012, 11 anos, aí, uma lacuna de 11 anos de estudo. Então, pegar tudo que tínhamos, reorganizar isso e pensar no cenário atual, como que a gente pode atuar e dar escala para a nossa atuação nas Senais, pensando que estamos aqui nas Senais, voltando a ser uma secretaria com 1/3 do tamanho do que ela já foi e um orçamento do que era uma coordenação. Ela chegou a um tamanho de uma coordenação. Então, é um desafio grande. Esse ano é o ano de estruturação, de institucionalidade da política, e eu acho que é interessante a gente falar aqui, Silvia, um pouco das nossas normativas nacionais e internacionais, para dar força política a esse campo, e estruturar as nossas políticas conjuntas, né? Pensando aí que estamos com o nosso orçamento é muito pequeno, mas que no governo federal existem vários investimentos que a gente pode fazer conjuntamente. Então, esse trabalho, eu me lembro, tem a memória do saudoso Paulo Singer, né? Nosso querido economista, que foi um dos maiores estimuladores dessas iniciativas, né? Leandro, mais uma provocação. Economia social e solidária não pode dar lucro? Olha, boa provocação. Eu vou responder, depois eu queria complementar a pergunta anterior também. Eu acho que às vezes você muda o nome, né? E muda a forma de recolocação deste lucro, ou melhor, do excedente. Eu sou adepto à ideia de que os empreendimentos econômicos solidários, eles têm que ter excedente, eles têm que ter sustentabilidade financeira, inclusive porque acaba relacionando com a questão anterior. A grande questão é como se faz esse excedente. Você não precisa pôr trabalho escravo, trabalho de criança, trabalho que precariza
a sua própria condição e deteriora o meio ambiente, né? Eu acho que tem forma de produção de trabalho, de riqueza, de produto, de processos que são formas inclusivas, né? Que têm relações aí, de trabalho diferentes e que, por sua vez, geram um excedente, sim, para que os empreendimentos tenham sustentabilidade financeira. A grande questão é que não é o lucro também pelo lucro, ou o excedente pelo excedente, ou para rentabilizar a mão dos proprietários ou do mercado financeiro, que é o que acontece nas empresas tradicionais. O excedente é importante porque uma cooperativa, uma associação, né, ou associação, no caso, rege por outras ideias, mas tem que ter essa sustentabilidade também, ou um banco de desenvolvimento, enfim, para que no momento de crise isso possa ser utilizado, para que haja permanente forma de qualificação, né, de acesso ao que o mercado, do ponto de vista do seu mercado, na lógica da economia solidária, na comercialização, possa ter. Às vezes a gente vê uma cooperativa que precisa de um recurso para comprar um veículo, para fazer a comercialização dos seus produtos, ou para levar os seus cooperados a participar, por exemplo, de conselhos municipais, quando o município tem, enfim. É preciso financiar isso. Então, eu acho que pode e deve ter, sim, agora, formado e recolocado numa lógica diferente da lógica tradicional. Isso, inclusive, abre para a discussão da questão anterior, se deve depender do Estado, se não deve depender do Estado, né? Então, eu acho que a economia solidária, muitas vezes, ela vem de baixo para cima, ela vem para atender uma demanda social, uma demanda socioeconômica de um determinado território. Então, portanto, ela não deve depender só e somente do Estado, mas o Estado deve, sim, reservar recursos e a economia solidária deve, sim, lutar por esses recursos. Política pública é uma pizza e distribuir essa pizza em alguns pedaços. Então, se os bancos têm, se as empresas tradicionais têm, a economia solidária também deve participar de uma luta para a divisão de recursos públicos que possa dar capacidade de financiamento em melhores condições, que possa dar acesso à formação, a técnicas de gestão. Então, daí a importância de uma Senais, no caso do Brasil. Agora, um outro ponto também, Silvio, que você coloca na outra questão, que a Renata já discutiu, e aí eu tenho que dizer isso até porque foi tema, né, da minha tese de doutorado, que foi essa questão das políticas públicas, um olhar internacional, que existem algumas políticas que vêm de baixo para cima e outras que vêm de cima para baixo, né? Então, até mesmo com o trabalho que eu fiz com a OIT ao longo dos anos, eu tinha que tive a oportunidade de visitar vários países e tentar conversar com quem faz a política pública, tanto do ponto de vista dos policymakers, mas também dos partícipes das cooperativas, etc. Então, a gente criou uma tipologia para entender os países que têm as políticas públicas para a economia solidária de baixo para cima e de cima para baixo. E o que tem mais efetividade, para encurtar aqui, o tempo é curto, são aquelas que vêm de baixo para cima, são aquelas políticas que são co-construídas entre o setor público e os participantes, de fato, das cooperativas, das associações, que é quem detém o real conhecimento do território, das demandas territoriais, das articulações para se fazer um pacto territorial e criar um ecossistema local abrangente que una os partícipes, o setor público, a universidade. Então, é onde tem maior efetividade, né? E capacidade de desenvolver e de fortalecer essas políticas. Agora, uma outra coisa interessante, até pelo fato da transversalização que a Senais aí vem tentando construir, é entender a economia solidária não só como uma política. É claro que no Brasil, na América Latina, na África, isso tem muita aderência, isso tem uma contribuição muito forte, que é entender a economia solidária como uma prática, inclusive, de mitigação de pobreza, de inclusão socioeconômica. Mas eu vejo, por exemplo, eu tenho, as duas últimas viagens que eu fiz agora, foi uma para Paris, na discussão da OCDE, que está incorporando essa agenda, estive lá discutindo com eles, ou seja, os países desenvolvidos, os países avançados, e a última agora foi no Dakar, na África, onde você tem a utilização da economia solidária bastante como essa questão de inserção de pobres, marginalizados, etc. Mas o que eu tiro dessa lição, que é o que eu quero dizer, dando esses dois exemplos, é que, inclusive nos países avançados, no Canadá, né, na Austrália, até mesmo nos Estados Unidos, que a gente às vezes desconhece algumas práticas e o que eles têm ali,
na Europa, né, é que a economia solidária ela deve ser vista para além de algo que insere pobre, que é algo visto com marginalismo, etc, etc. Ela é um modelo de produção, ela é um modelo de distribuição, né? É um paradigma de produção, de consumo, é um paradigma de distribuição, é um paradigma de relações de trabalho, de relações entre as pessoas, que não é algo utópico, que é algo que já existe, e é algo que já existe com muita força, inclusive em países avançados, né? Inclusive em países avançados. Igual, por exemplo, também, uma experiência, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está destinando um volume de recursos incrível para a economia social e solidária, para as empresas sociais e solidárias, levando muito a sério, criando uma política muito interessante de conexão entre o local, o regional e o nacional, né? Então, assim, a gente pode ver, sim, como algo para mitigar a pobreza, fome, etc., que tem seu papel, é importante, mas eu acho que muito além ela pode ir como um modelo de produção, de consumo, né, de relações de trabalho, de relações entre as pessoas, que vem por uma opção. Já conversei com várias pessoas desses países desenvolvidos que disseram, olha, eu tenho a opção por esse modelo. Então, eu só compro de cooperativa, o meu banco é cooperativo, a escola que os meus filhos estudam é uma cooperativa, onde os professores têm uma outra lógica, né? Então, assim, é algo real, efetivo, que é muito interessante quando a gente olha experiências reais, práticas e, sobretudo, vindo de países avançados. Muito bom. Então, mas aí você está falando de uma iniciativa que já tem uma valorização, já tem um prestígio, já tem um reconhecimento em alguns países. Aqui no Brasil nós temos uma questão de poder também, né? Como é que faz para ampliar o conhecimento e as políticas que apoiam a economia social e solidária? A gente vê que o agronegócio, por exemplo, tem uma bancada no parlamento, tem uma pressão sobre o governo para linhas de financiamento, como o Plano Safra. Com o que a economia social e solidária pode contar, Renata, para ampliar o seu impacto, a sua importância, a sua existência no Brasil? Como o Leandro falou, Silvio, a gente tem grandes cooperativas, não no sentido das cooperativas do grande agronegócio, mas a gente tem cooperativas solidárias que são estruturadas. Exemplo da Justa Trama, que foi falado, desde a cadeia, desde o algodão que é plantado, que é natural, naturalmente tingido, orgânico, até a cooperativa que faz o tecelá, que faz o tecido, até a produção das roupas e que hoje vende, por exemplo, no e-commerce de uma empresa de roupa grande. Então, a gente está falando aqui de pequenos empreendimentos que vêm de um contexto de superação da pobreza, mas também está falando de empreendimentos que movem a economia. Então, o que eu entendo que a gente pode dar aí, além desses planos de acesso, por exemplo, a mercados institucionais na área da agricultura familiar, a gente pode pensar na nova lei de licitações, por exemplo, que tem todo um princípio vinculado à sustentabilidade, aos ODS, que a economia social e solidária ela atende a esses princípios e que, por isso, ela pode ser priorizada dentro de um mercado institucional, dentro das compras públicas, por exemplo. Isso está em instrumentos, em diretrizes internacionais. Então, já é algo que o Estado pode fazer, redirecionando a sua prioridade de compra também a esse modelo de trabalho, de organização produtiva, de produção. Então, penso que a gente mostrar no Estado as ações e da economia solidária, da visibilidade e mostrar o quanto isso move na economia brasileira
mostrar que é possível, sim. É uma outra economia que é possível e que deve ser priorizada pela sociedade e pelo Estado. Uhum. Leandro, você está se referindo a questões internacionais. Eu me lembro, por exemplo, de um banco que começou como um banco solidário, né? E depois ele vai crescendo, ele adota a lógica dos grandes, dos capitais. Supermercado também, o Migros não foi assim na França, né? Começa com uma experiência de cooperativa, cresceu, de repente está tendo uma lógica de empresa capitalista que só mira o lucro, não é? Como é que fica isso? Há uma mutação mesmo depois que cresce? Silvio, essa é uma das reflexões mais capciosas, porque a gente discute até esses dias na aula, estava dando aula na pós, e aí o pessoal veio, estava discutindo o caso de Mondragón na Espanha, né, que é um grande conglomerado cooperativo que passa por vários setores, setor financeiro, educacional, eles têm a própria universidade deles, enfim, mexe com cerca de 13% do PIB do País Basco, então, assim, é algo. E aí a pergunta era, a economia social e solidária até um determinado ponto, e aí fala que ela tem dificuldades para crescer. Quando ela começa a crescer, ela atinge uma outra lógica de funcionamento. Existem, de fato, alguns exemplos que isso acontece. O próprio caso de Mondragón é um caso deste, né? Que eles ali estão sempre tentando rever na sua lógica de funcionamento, na sua dinâmica, nas suas assembleias, essa questão da participação de uma pessoa, um voto, dessa incidência mais geral, né? Agora, de fato, quando atinge determinado tamanho, você precisa não atuar na lógica capitalista, embora algumas vão, mas você precisa criar mecanismos de autogestão, vamos dizer assim, que passam um pouco, né, por uma questão um pouco diferenciada, como, por exemplo, estava discutindo com o pessoal um pouquinho antes da pandemia, uma oportunidade de conhecer as cooperativas vinícolas da região de Trento, no norte da Itália. Ali, aquela região vive praticamente da questão vinícola, né? Ou a parte de insumos, a parte de material técnico, de material de embalagem, a produção agroindustrial bastante voltada para esse segmento. E o que eles tentam? Eles tentam ter, mesmo que às vezes em alguns momentos algumas decisões têm que ser tomadas de forma mais rápida, eles hoje exportam para 60 países os seus vinhos, mas tentam manter a lógica de participação comunitária, né, na definição de certos objetivos. E, no caso político participativo, eles tentam designar, né, uma, duas pessoas que respondem por outras várias atrás pela dificuldade de fazer aquela coisa de uma pessoa, um voto. Então, tem as discussões comunitárias, eles levam as demandas e uma, duas pessoas que acabam. Agora, a lógica também de funcionamento e da geração do excedente existe, é grande, só que eles têm ali definido nas assembleias deles, né, por exemplo, o percentual do que vai ser reinvestido na cooperativa em forma de melhora da infraestrutura, em forma da geração de um fundo para momentos específicos, como uma crise, ou como um momento em que a cooperativa não vai bem, e como vai investir em processos de melhoria da qualificação para os cooperados, né? Então, de conhecer outras cooperativas em outros países, de conhecer outros mercados, etc. Então, é uma questão difícil, é uma questão em que a linha, às vezes, é muito tênue entre se manter grande e se manter na linha da economia social e solidária ou passar a adotar lógicas. A gente sabe também que nesse mundo nem tudo é maravilha, existem as chamadas coopergatos, que são as cooperativas que se fazem de cooperativa para ampliar o lucro, para precarizar o trabalho, para não pagar imposto, etc, etc. Então, a gente tem que olhar, né, com muita calma e de forma também, eu acho, muito pontual cada tipo aí do que se faz. Agora, até mesmo conectando com a outra questão, no caso brasileiro, eu acho que, em geral, como se faz chegar à economia social e solidária é sensibilização e incidência política. Eu acho que isso é muito importante. Sensibilização que vai desde a escola, que passa pela universidade. Hoje a gente vê o quanto mais se produz e se fala de economia solidária nas universidades, em termos de existência de núcleos, como o nosso lá em Araraquara, o Unepesc, outros diversos que existem, quantos cursos de gestão nessa área cooperativa e de economia solidária têm aparecido, teses, enfim, isso é muito importante, né? Colocar, inclusive, mais para baixo, nos níveis mais
inferiores da formação educacional. E passa pela sensibilização política e incidência política, que é muito grande. No Brasil, nós temos um histórico, as cooperativas, as grandes cooperativas da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, às vezes não atuam, digamos, a gente tem às vezes não atuam, às vezes vão mais por esse lado que você está dizendo, né? São grandes cooperativas responsáveis, em média, por cerca de 80% do que nós exportamos de produtos primários, tá? Então, é uma economia bastante grande que, às vezes, não se, digamos, às vezes se esquecem um pouco da origem cooperativa do que se diz Rochdale, lá na Inglaterra, quando surgiu a ideia do cooperativismo, né? E aí, o que você faz no Brasil? Tem uma lei também do cooperativismo, que é uma lei que vem do período militar, muita coisa de lá mudou, e aí, como eu falo da incidência política, a importância do surgimento de 2014 e 2015 da Unicopas, que é a União das Cooperativas Solidárias, que envolve grandes cooperativas também, só que segue mais essa lógica, digamos, solidária e menos mercadológica por si só, né? Então, você tem ali grandes cooperativas de reciclagem, você tem grandes cooperativas da agricultura familiar, você tem uma união, né, ali que envolve ali um número bastante considerável de cooperativas, de associações. E estão fazendo uma incidência política muito grande também, não chega ainda do tamanho aos níveis da frente parlamentar da agropecuária, que tem ali muitos cooperativados da OCB, né, mas que estão fazendo uma incidência política importante, inclusive no governo passado, né, no meio da pandemia, fizeram aí alguns avanços importantes para dar um certo apoio ao funcionamento dos trabalhadores mais informais e também da economia solidária, né? Tá bom, Leandro. Eu vou ter que pedir para você agora interromper, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. O tempo já está quase esgotado. Então, agradeço muito, mas queria pedir à Renata que nos dissesse um pouco. E agora, daqui para frente, Renata, o que é que você está envolvida como diretora aí da Senais? O que a gente pode esperar? Vamos lá. Antes de falar, eu vou tentar resumir, mas dizer que nós estamos com bons ventos para a economia social e solidária no mundo, e assim esperamos que no Brasil esses bons ventos fiquem e deem bons frutos também para todos nós. Então, aí como o Leandro já mencionou, algumas diretrizes internacionais do trabalho dele na OIT, e a inclusão, por exemplo, desse tema de economia social na OCDE, a gente também tem um plano, tem acompanhado a implementação de um plano de economia social na União Europeia. Na ONU, a gente teve uma resolução recente sobre economia social e solidária para o desenvolvimento sustentável, e agora no Mercosul está sendo discutido um anteprojeto também sobre economia social e solidária. Então, a gente vê que esses dois, e aí é algo muito recente, de 2022 para cá, que a gente vê que tem dado certo e por isso tem sido o que você falou, né, lá no inicinho. Vamos começar do conceito que é economia solidária. Então, essas nossas diretrizes internacionais servem também para o Brasil e para os nossos empreendimentos, de dizer, olha, isso aqui é uma economia solidária. Quais são os mecanismos, complementando o Leandro, quais são os mecanismos que esse empreendimento ele pode adotar para, se ele crescer, ele não perder o conceito e a prática da autogestão e da participação popular, né? Então, que a gente mantenha esse princípio, a gente sabe que a gente está dentro de uma sociedade que promove o tempo inteiro o individualismo. Então, de fato, temos que ter mecanismos dentro do empreendimento para manter ali na prática a valorização dos princípios da economia solidária, a valorização dos saberes locais e dos costumes do território. Aqui, o que você pode esperar, o que todos nós esperamos da economia solidária e da Secretaria de Economia Solidária, é a volta das iniciativas de formação, das iniciativas de mapeamento, para o reconhecimento desse nosso público do Brasil e a volta de linhas de investimento. Então, esse ano a gente já começou com um processo participativo de planejamento, estamos aí com um programa próprio no PPA, o Programa
economia popular e solidária sustentáveis, e aí isso é importante, Silvio, que nesse novo governo a gente absorveu na Senais também a economia popular, que vai ser um desafio grande fazer uma política que atenda esse público também. Então, nós estamos com um programa no PPA de 2024 e 2027, e que isso vai estruturar toda a nossa ação nos próximos 4 anos, em conjunto com outros ministérios. Estamos no momento de PPA participativo, então é importante que as pessoas entrem no site da discussão dos programas que a sociedade entende como prioridade, e estamos lá, economia solidária como a terceira mais votada, já dentro de 90 programas propostos pelo governo federal, para a gente compreender a importância disso. Tá bom, muito bom. Eu quero agradecer muito a Renata Pinho Studer e ao Leandro Moraes pelo papo muito esclarecedor que tivemos sobre a economia social e solidária, e agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Até logo.